Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. Se você ainda não se inscreveu, você está assistindo nossos vídeos, não se inscreveu, né? 2 segundos aí, ó. Isso, se inscreva. Isso, 1, 2, pronto, não doeu. E agora você faz parte dessa família, a família Point. Olha, dê o like aí, não se esqueça de comentar, porque hoje, olha o que eu descobri, gente. Olha, rapaz, muita coisa boa aí. Eu falei que ia trazer novidade para você. Poucos de vocês conhecem esta obra de 885 páginas, quase 900 páginas, desse grande mestre Tomás de Aquino. Você sabe o que significa isso? Catena Áurea. Sim, é um comentário do Evangelho de Mateus, versículo por versículo, ok? Catena Áurea é um termo latino, algo como cadeia de ouro ou corrente de ouro, com que se estivesse trazendo aqui várias ideias, porque como é que Tomás de Aquino escreveu esse comentário? Diz aqui atrás aqui o seguinte, olha, São Tomás organizou a Catena Áurea a pedido do Papa Urbano IV no final de 1262 e início de 1263. A intenção era apenas compilar os comentários dos pais da igreja aos evangelhos, mas o Aquinas decidiu organizá-los numa exposição contínua, versículo por versículo, o que permite uma leitura sem interrupções, como se tudo emanasse de um único autor. A Catena é uma obra de considerável importância, tanto pela originalidade da exposição, quanto pela riqueza e quantidade das citações patrísticas reunidas. É composta por comentários de 57 autores gregos e 22 pais latinos, alguns ainda desconhecidos na época. Neste primeiro volume, São Tomás compilou os textos patrísticos referentes ao Evangelho de Mateus. Eu comprei esse aqui de Mateus e tem a capa verde do Evangelho de Marcos também à venda. Uma obra sensacional. Vou mostrar aqui para vocês aqui, por exemplo, abrindo aqui no Evangelho, no capítulo 3. Então, como é que ele faz? Como é que ele trabalha? Ele coloca o texto, certo? O texto bíblico, tá vendo? Capítulo 3, do versículo 1 ao 3, aí bota o texto bíblico. E embaixo ele vai colocando os nomes dos pais e os comentários. Cada parágrafo é um pai da igreja, tá vendo? É o comentário de um pai sobre esses versículos. Olha, um parágrafo. Aí vem outro pai da igreja, em negrito, o nome dele e o comentário dele. Fantástico! Então, 57 mais 22, 79 comentaristas diferentes comentando este evangelho. Sensacional. Uma coisa é você saber o que Matt Henry e Risberg, que são homens contemporâneos, né, da nossa geração, está comentando acerca, por exemplo, do Evangelho de Mateus. Mas e os caras que viveram lá no ano 120, 150, século 2, século 3, século quarto da era cristã, muito mais próximos dos eventos, né, ali da igreja primitiva? Caramba, é outra percepção, não é verdade? Então é importante, eu acho fantástico isso, muito importante sabermos o que estes homens dizem. Então, esse primeiro capítulo aqui, o capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte, eu separei assim, só alguns trechinhos, vou ler alguns trechinhos, o que Agostinho, por exemplo, São Jerônimo e São João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, um dos maiores pregadores do século V, comentaram a respeito desse versículo aqui. Ó. Naqueles dias apareceu João Batista, Mateus 3, versículo 1 ao 3, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, dizia, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí tem vários pais da igreja aqui que eu nunca tinha ouvido falar, queridos. Pais assim que ainda não são muito conhecidos de nós, né, leitores brasileiros. Por exemplo, Agostinho, comentando esse versículo, ele vai dizer, aquele que não se arrepende da vida precedente não pode começar uma vida nova. Pronto, sucinto. Aí depois vem um trechozinho de São Jerônimo, né, que traduz a Bíblia para o latim. João Batista é o primeiro a pregar o reino de Deus. Assim, o precursor do Senhor foi honrado com esse privilégio. Logo abaixo vem o comentário do Crisóstomo. Até marquei aqui com a caneta, tá vendo?
São João Crisóstomo, o que ele vai falar? Deste modo, anuncia aos judeus o que eles não haviam escutado nem sequer da boca dos profetas, e, sem falar-lhes sobre nada da terra, prega os céus e o reino que lá está. Assim, portanto, com a novidade do que é dito, estimula-os a buscar aquele que é pregado. Ok? Tem outros textos aqui. Vamos ver aqui outro. Por exemplo, o que falou aqui o Pseudo Crisóstomo. O que falou acerca desse versículo? A voz é um som confuso, que não manifesta nenhum segredo do coração, mas que significa somente que aquele que grita quer dizer algo. A palavra, por outro lado, é uma locução que manifesta o mistério do coração. Além disso, a voz é comum aos homens e aos animais. Já a palavra é própria somente dos homens. Por isso João se chama voz na palavra, porque por meio dele Deus não manifestou seus desígnios, mas tão somente que pensava em fazer algo entre os homens. Depois, contudo, manifestou por meio de seu Filho de maneira claríssima o mistério de sua vontade. Aí, eu quero já me adiantar aqui e ir para o capítulo 4, na tentação do deserto. Ver se eu marquei aqui. Capítulo 4, na tentação do deserto. Eu marquei isso. Olha só, logo no início, diz assim, capítulo 4. De novo, o demônio, a tradução até é um pouco diferente da nossa, né? O transportou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, a ele só servirás. Então o demônio deixou e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Veja o que Orígenes, que vive no século III, disse. Não se deve julgar que ao manifestar-lhes o reino do mundo, o fizesse ver, por exemplo, os reinos dos persas ou dos hindus, mas mostrou-lhe seu próprio reino, do modo como reina no mundo, isto é, como reina em uns pela fornicação e outros pela avareza. Interessante, né? Que Santo Ambrósio, também pai da igreja famoso, escreveu acerca desse trecho. A ambição tem, contudo, um perigo doméstico. Para dominar uns, primeiro serve, curva-se em favores para dominar pela honra, e enquanto se propõe a ir ao ponto mais alto, desce ao que é mais baixo, de onde abertamente acrescenta, se prostrado me adorai. Querido, você que é pregador, caramba, você que é pregador, professor, você enriquece a sua mensagem. Você está pregando ali Mateus, ali, um trecho que muitas pessoas conhecem, e você fala assim, no meio da pregação, assim como disse, comentando este versículo, o pai da igreja Jerônimo, o pai da igreja Ambrósio, o grande pregador, teólogo e filósofo Agostinho, pregando acerca desse versículo e comenta o seguinte, você faz a citação, né, desses grandes pregadores, dos pais da igreja. Nós protestantes, né, com a velha mania, o velho hábito de só valorizar teólogos pós-reforma, principalmente Calvino, Armínio, né, John Wesley. Aí a gente deixa para trás uma riqueza incrível, a gente deixa para trás 1.500 anos de riqueza teológica só para se deter nos últimos pregadores dos últimos 500 anos, da reforma para cá. Então é importante você valorizar tais mestres, ok? Agostinho, aqui mais um texto de Agostinho comentando, falando sobre esse texto. De onde prossegue? Porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só lhe servirás. Nosso único bem, nosso Senhor é a Santíssima Trindade, a quem unicamente devemos com justiça a servidão da piedade. Jerônimo dizendo aqui mais uma vez, ó, dizendo o diabo ao Senhor, se prostrado me adorares, ouve, pelo contrário, que ele é quem deve adorá-lo como seu Senhor e Deus. Santo Agostinho, comentando esse trecho no livro Cidade de Deus, Civitate Dei. Depois da tentação, os santos anjos temíveis aos espíritos infernais serviam o Senhor, e nisto mesmo se manifestava aos demônios quão grande era seu poder, de onde prossegue. E eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Esquenta a cabeça não, Luther tá querendo me atrapalhar aqui, tá mexendo com as pessoas na rua. É o dálmata que eu tenho.
São Gregório Magno, comentando este trecho, diz: nestas palavras se manifesta a dupla natureza de sua pessoa, porque é homem aquele que o diabo tenta, e ao mesmo tempo Deus a quem os anjos servem. Olha, aí eu quero ir para o capítulo 5, para mostrar alguns trechos aqui das bem-aventuranças, o que eles falam. Muito legal. Aí eu separei aquele texto aqui: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí ele usa em latim, ó, Lectio terceiro. Ele diz o seguinte, comentando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Santo Ambrósio diz o seguinte: quando tiveres atingido a pobreza e a mansidão, recorda-te que és pecador e pranteia os teus pecados. Por isso se lê em seguida: bem-aventurados os que choram. Com toda a propriedade se aplica a terceira bem-aventurança ao que chora os pecados, porque a Trindade é quem perdoa os pecados. São Jerônimo comentando: o luto de que se trata aqui não é para os mortos segundo a lei comum da natureza, mas pelos que foram mortos em razão do pecado e dos vícios. Assim, Samuel chorou Saul, e Paulo aqueles que depois dos seus atos de impureza necessitavam de arrepender-se. Muito interessante. Que mais? Ainda Santo Agostinho, em um sermão, De Sermone Domini, Sermões do Senhor, ele diz o seguinte: o luto, acerca ainda da bem-aventurados que choram, o luto é a tristeza causada pela perda de pessoas queridas. Os convertidos a Deus perdem tudo o que de mais querido tem neste mundo. Não se regozijam com aquelas coisas que antes lhes alegravam. E até que possuam o amor das coisas eternas, são feridos de uma certa tristeza. Consolar-se-ão no Espírito Santo, o qual com toda a propriedade se chama Paráclito, que quer dizer Consolador, porque enriquece com eterna alegria aqueles que perdem o que é temporal. Portanto se diz, porque serão consolados. Então, o que a gente percebe? A editora Eclesiai, que é uma editora católica, tem publicado livros muito bons, caramba, estão arrebentando. Ela publicou Mateus e Marcos. Dá a entender que eles vão observar para ver se terá bastante saída, né? Essas primeiras tiragens de Mateus e Marcos, e possivelmente vão publicar Lucas e João. Eu estava pesquisando na internet, eu cheguei a ver algumas imagens da obra completa, os 4 livros, por outra editora, se não estou equivocado, todos eles verdes e capa dura. Isso aqui é brochura, entendeu? Parece que se encontrar só se for em sebo. Agora com essas edições, né, livros novos assim, editora Eclesiai. Então tá aí essa dica, esse comentário aí, Catena Áurea, ou cadeia ou correntes douradas, né, de ouro, como se ele estivesse falando, expressando aqui uma cadeia, uma corrente de pensadores, de pensamentos dos pais da igreja em relação ao Evangelho de Mateus. Tá aí essa obra aí, uma obra que eu creio que deve estar na sua biblioteca, Deus permitindo, papai permitindo. Dentro em breve estarei adquirindo, 40 e poucos reais, o livro do Evangelho de Marcos. Barato, né? Então tá aí para você essa dica. Diz aí para mim se você conhecia, comente aí para dar engajamento no vídeo, compartilha nos grupinhos do WhatsApp. Isso, o pessoal do grupo do WhatsApp não sabe, tá vendo? Com certeza a galera ali, a maioria deles não sabe dessa preciosidade, dessa pérola aqui da editora Eclesiai. Só fica olhando só os livros da CPAD, da Vida Nova. Tem que pesquisar. As editoras católicas estão publicando muitos bons livros de teologia também, ok? E coloca aí nos grupos de Facebook, divulga aí. Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.